Boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui à Rádio Bossa Nova, programa Xadrez 4D. Programa onde nós discutimos a política, a vida, o Brasil como um todo. Não é? A gente está aqui tomando o nosso cafezinho e tendo uma conversa muito tranquila, muito abrangente, uma conversa muito profunda e muitas vezes. Eu estou aqui com Adriano Vilela, o nosso co-apresentador. Né, Adriano? Com certeza. Uma noite fria, chuvosa, mas que a gente tem muito temas importantes para falar, né? O nosso convidado hoje, ele tem uma história, né, política no Brasil, uma história na saúde, e ele veio trazer um pouco, compartilhar com a gente todo esse legado, né, de SUS, entre outros partes que ele vivenciou aí como deputado, secretário, e ele é uma pessoa aí que teve uma influência muito grande na política nacional. E hoje a gente vai receber Dr. Carlos Venturelli Mosconi. Queria trazê-lo aí. Boa noite, Dr. Boa noite. Mosconi, né? Mais conhecido como Dr. Mosconi. Prazer em falar com vocês aqui. Satisfação para mim estar aqui, para a gente bater esse papo aqui. Eu já tomei um cafezinho bom, bem feito, bem arrumado, beleza. E uma noite fria, mas é uma oportunidade para a gente trocar ideia. É verdade. Né? Eu acho bom. Eu sempre acho bom ter essa oportunidade. Eu estou meio fora da atividade política, mas eu sou muito, vamos dizer assim, eu quero saber das coisas, eu me interesso por tudo e eu procuro ter algum tipo de participação, entendeu? Não fico só como passivo, não. Eu gosto de saber, mas também gosto de manifestar minha opinião e tudo mais. Enfim, a vida é assim, tudo bem, vamos lá. É isso mesmo, né? Eu só vou discordar do Adriano, quando o Adriano diz que tem o senhor foi um dos grandes ícones da política e da saúde no país, um dos grandes criadores do SUS no país. Eu digo que hoje o Brasil compadece de ter grandes políticos. Nós não temos mais grandes políticos, nós temos pequenos políticos e muitos. Mas os grandes políticos, como o senhor foi, como a gente teve grandes políticos no Brasil, eu acho que essa safra acabou. O que o senhor acha disso? Eu agradeço suas palavras a meu respeito. Infelizmente, hoje, o que nós vemos na política nacional é um jogo de interesse, pessoal, interesse partidário, o PT que é isso, o PL que é aquilo, o outro que é não sei o quê, outro. Tá. E o Brasil? Onde é que está o Brasil nessa história? Então, é muito preocupante isso aí, entende? O Congresso Nacional hoje, ele existe para poder defender lá os seus interesses, as suas emendas. Os seus grupos políticos, os seus grupos de interesse. São jogos de interesse. E todo mundo fica comprometido com as coisas, vamos dizer assim, não éticas, entende? Então, os grandes temas de interesse nacional, eu não vejo um deles em discussão. Nada. Agora, não, tem um negócio do 6 por 1, vão acabar com o 6 por 1, não sei o que lá. Tá. Isso virou assim, uma coisa, não é? Como se fosse a grande defesa do Brasil. Eu não acho que seja. Eu acho que nós estamos sendo muito mal governados, infelizmente, e a Câmara, o Congresso Nacional, infelizmente, ele seguiu também, ele foi nessa toada aí de fazer o jogo de falta de interesse do país, entendeu? É verdade. Então eu lamento muito. Eu vejo, no tempo que eu vivi na política, a situação era muito diferente, a situação era outra. A discussão era a grande discussão dos interesses do país. O que nós vamos fazer para melhorar o Brasil? Então, eu vejo lá, nós conseguimos derrubar a inflação, que era uma chaga desse país, uma coisa terrível. Acabamos com a inflação. E vai por aí afora. Então, o sistema de saúde foi criado e coisas importantes foram feitas para poder viabilizar a existência do sistema de saúde do SUS, como, por exemplo, a extinção do INAMPS, que foi um fato muito marcante, muito importante da vida nacional. Enfim, coisas aconteceram, coisas boas no Brasil. E lá para trás, eu falar o governo do Juscelino Kubitschek, por exemplo, Sim. foi um gigante do Brasil.
5 anos. 5 anos. Ele fez Brasília, ele trouxe Exatamente. a indústria para o Brasil, quer dizer, abriu estrada que não acabava mais, não é isso? Trouxe energia. A logomarca do governo Juscelino em Minas Gerais era energia e transporte. É verdade. Coisas fabulosas que ele conseguiu fazer muito. Então, hoje eu vejo, cadê? O que nós estamos fazendo no Brasil? O senhor não acha que esse ciclo vem até um pouco antes disso? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no reinado de Dom Pedro II, nós tínhamos um dos 5 maiores países do mundo. O Brasil era um dos 5 maiores. Você tinha um dos primeiros países a ter telefone, a ter telégrafo, a ter linhas férreas. Ou seja, nós estávamos no primeiro mundo, no ápice do primeiro mundo. Então, às vezes parece que o Brasil é uma verdadeira montanha-russa. Né? Eu não gosto de ser pessimista, mas se a gente fizer uma avaliação bastante real do país hoje, é uma tristeza. Sim. Eu vi agora uma classificação das universidades do mundo inteiro. A primeira do Brasil é a USP. Sabe qual é o lugar que ela está? 174. Meu Deus do céu, é possível um negócio desse? Sendo que ela já foi uma das melhores universidades, e já esteve entre as 10 melhores. Entre as 10 melhores, hoje está Exatamente. 174. A segunda é a Unicamp, 300 não sei quanto. A terceira é a Universidade do Rio de Janeiro, 380, não sei o quê. Então, isso fala o que é o Brasil, isso mostra o que é o Brasil hoje. Entende? E agora vi uma comparação em termos de, vamos dizer assim, de alguns parâmetros que mostram o tipo de desenvolvimento do país, o potencial de desenvolvimento do país. Nós estamos comparados com a Namíbia, da África. Então, meu Deus, é isso? Pode ser uma coisa assim? Eu não tenho nada contra a Namíbia, não. Beleza. Sim, claro. Mas o Brasil tinha que estar numa outra posição. Infelizmente, eu acho que nós andamos para trás, lamentavelmente. E nós estamos pior de tudo isso é que nós estamos sem perspectiva. Qual é a perspectiva? O que vai acontecer? Eu não vejo nada de positivo, pelo menos como assim uma possibilidade, alguma coisa que vai acontecer, que vai melhorar. Eu não vejo nada disso. Naquele período que o senhor estava lá, né, em Brasília, né, o senhor formou médico, logo em seguida o senhor já foi para Brasília? Então, é interessante essa... Por que eu fui estudar em Brasília? O que eu tinha que estudar em Brasília? Eu sou daqui do sul de Minas, eu estudei em São Paulo, fiz o científico em São Paulo, porque aqui a nossa ligação é muito mais com São Paulo do que com Belo Horizonte. Sim. Eu fui estudar em São Paulo, fiz o científico lá. O vestibular que eu tinha que fazer de medicina era São Paulo. Eu estava bem encaixado lá, morava bem lá, estava tudo certo. Mas eu quis fazer em Brasília. Os meus colegas de cursinho falaram, Bosco, você ficou doido? Você faz aqui. Eu fiz um primeiro lá na USP e não passei. E aí tinha Sorocaba, Campinas, tinha tudo ali, perto. E eu falei, não, eu vou para Brasília. E fui para Brasília. Por quê? Isso foi em 64, final de 64. Já tinha tido a Revolução. Mas a Revolução, ela não tinha ainda uma marca do que ela seria depois, entendeu? Uhum. Aquela repressão e com essas coisas todas, ainda não tinha ainda esse formato. Fechou o Congresso, AI-5, isso veio depois. Nós ainda vivíamos os tempos áureos do Juscelino, que foi a fundação de Brasília, que foi um marco no Brasil, sim, coisa fabulosa. E nós tínhamos um conjunto de eventos positivos no Brasil. Primeiro, a música, Bossa Nova, que foi uma coisa marcante no país, sim, coisa da melhor qualidade, sim, coisa maravilhosa. E depois nós tínhamos o esporte também, que foi lá para cima. Futebol, voleibol, basquete, tudo. Fomos campeão de tudo. Bom, então a gente respirava brasilidade, entendeu? Tínhamos grandes fábricas de automóvel vindo para o Brasil. Estava começando no Brasil. Exato. Então, eu falo, o Brasil tinha um orgulho, a gente tinha orgulho do Brasil. Sim. Tinha orgulho do Brasil. E eu fui nessa onda lá para Brasília. E achei ótimo. Passei no vestibular e vivi esse momento de euforia brasileira, entendeu?
Foi muito interessante, foi muito bom. A UNB, eu estudei na UNB, que começava a universidade, uma universidade inovadora no país, em termos de educação, coisa vanguardista, sabe? Então eu vivi esse momento, foi uma coisa maravilhosa. Então, tá bem, aí terminei lá, fiz lá a faculdade, tive lá essa convivência com o Tancredo, que eu morei na casa dele de 3 anos. Com ele. Bacana. Morei lá na casa dele. Então, eu vivi a coisa da política brasileira intensamente, intensamente. E isso teve uma influência na minha decisão para fazer carreira política, sem dúvida nenhuma. E depois eu fui para São Paulo, fiz residência médica, e depois vim aqui para Poços de Caldas, Deus me ajudou, fiz uma boa escolha. Enfim, aí a vida, tocamos a vida. E aí, em aqui. 1982, teve a primeira eleição para deputado. Em 82, eu vim para cá em 75. Terminei a residência em São Paulo e vim embora para cá. E aqui eu comecei a fazer atividade médica intensamente, porque eu fiz uma boa residência médica. Eu fiz residência em urologia. E exercia, assim, com muita força, com muita disposição a profissão, mas já botando um pezinho na política. O pessoal daqui, vem cá, filia aqui, vamos trabalhar aqui, não sei o quê. E eu fui fazendo isso. E quando chegou em 82, aí nós tínhamos eleição para deputado federal, para deputado em 82 e para governador. Mas na eleição de 78, o Tancredo foi candidato a senador. E eu me envolvi muito nessa campanha do Tancredo aqui na região. Muito, muito, muito. E isso me empurrou para a política, entendeu? Eu tinha essa ligação com ele. E também tinha o nome do meu pai. Meu pai foi um médico, morreu muito novo, meu pai com 51 anos, morando em Pouso Alegre. Mas ele fez uma carreira médica estupenda, estupenda. Em Andradas e Pouso Alegre. E o nome dele, ele tinha sido deputado estadual uma vez, lá para trás. Então tinha o nome dele também que ajudou muito. Enfim, então foi em 82, aí eu fui candidato a deputado federal e fizemos uma campanha. Eu participei de muitas campanhas, mas esta campanha de 82 foi a melhor de todas, porque foi a campanha, vamos dizer, a bandeira de retornar o Brasil para a democracia, entendeu? Sim, as diretas já. De derrubar isso, a direta já vem em seguida. Aí a eleição do Tancredo, do Franco Montoro, do Leonel Brizola, do Miguel Arraes, desse povo, fez com que o Brasil caminhasse em direção à democracia. Então, essa eleição teve essa marca. Eu era jovem, tinha 36 anos. E, Brasil, democracia, vamos lá, bora. E dentro de um clima de muita consciência e de debates políticos, vamos dizer assim, sem violência. Entendeu? Não era coisa de guerra, não. Era uma guerra de palavras, de esforço pessoal, de compromisso, de tudo. E ganhamos as eleições, ganhamos. Foi uma maravilha. Depois teve a direta já logo em seguida. O meu amigo Dante de Oliveira, Emenda Dante. Ele fez lá essa emenda, foi muito feliz. Ele chegou lá no Congresso e já fez a emenda. É a emenda Dante de Oliveira, que era a campanha das diretas, mas cujo primeiro documento da campanha das diretas saiu daqui de Poços de Caldas. Nossa. Assinada pelo Tancredo Neves e pelo Franco Montoro. Chama-se Carta de Poços de Caldas. É uma beleza isso aí, porque isso foi em 83. Aí o governo de Minas e o governo de São Paulo fizeram uma reunião aqui em Poços para tratar de assuntos administrativos regionais. Minas e São Paulo. Sim. Então veio o Tancredo e veio o Franco Montoro. E fizemos lá uma reunião aqui no Palace Hotel, os prefeitos da região inteira, tanto Minas e São Paulo vieram aqui, mas no aeroporto, quando eles chegaram,
Aí conversa vai, conversa vem, entramos no carro, vamos vindo. Aí o Franco Montoro, ele falou assim, olha, eu estou vindo de uma reunião no Rio de Janeiro, uma reunião com intelectuais do Brasil inteiro, e eles estão cobrando da gente uma posição com relação à política nacional, à volta da eleição direta para governador, e nós não estamos de eleição direta para presidente. Sim. E nós não estamos fazendo nada, e eles estão cobrando insistentemente da gente. Aí o Tancredo falou, Tancredo era um homem muito sagaz, muito inteligente, pegava tudo no ar com uma rapidez. Falou, vamos chegar lá no Palace Hotel, você me arruma uma máquina de escrever e alguém para bater o negócio, que nós vamos fazer uma carta hoje, vamos lançar uma carta hoje aqui, propondo a campanha das eleições diretas para presidente da República. Imagina você. Hein? Olha que coisa fantástica. Aí nós chegamos lá, arrumamos lá a máquina de escrever, alguém vai bater a máquina, eles fizeram o texto ali na hora, os dois. Tá. Aí foi redigido ali, batido a máquina, naquele tempo não tinha computador, não, era aquela maquininha de escrever. Aí na reunião, aí eles trataram das coisas administrativas e no final da história falaram, aí eles comunicaram que estavam lançando um documento à nação propondo a eleição direta para presidente da República. Isso foi uma maravilha, isso repercutiu no Brasil inteiro. E eles então chamavam o documento Carta de Poços de Caldas. Entendeu? Foi o primeiro documento das diretas. Então, beleza, isso, maravilha, história que importante para nós. E aí teve a emenda, a campanha das diretas. Sim. Você ia falar alguma coisa? Eu queria dizer que isso é uma parte da história que pouquíssimas pessoas conhecem hoje em dia. Pois é. Então, isso é outra coisa que me deixa muito preocupado. O senhor acabou de falar, por exemplo, a gente tem as faculdades, a gente está no ranking das faculdades mundiais, a gente está lá embaixo. Só que essa é a formação que a gente está tendo do jovem. E o jovem não conhece, por exemplo, a própria história como a Carta de Poços de Caldas. Pois é. Ou como uma série de outros documentos que surgiram em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e que fazem a base da política hoje, das leis hoje. E da história. Da exatamente. Boa história. Que nós temos uma história bonita, belíssima. E hoje a impressão que a gente tem é que não ficou uma troca de ideias ou uma guerra de ideias, a gente pode falar assim, e sim de ideologias. E a ideologia vem com uma ideia fechada. Pois é, mas isso é uma pobreza de espírito. Exato. Que dá medo, é impressionante. Nesse momento aí, lá em 83, aí começou a campanha das diretas, que foi a campanha popular, cívica, eu acho que a maior que já teve no Brasil. Foi uma coisa assim estupenda, coisa maravilhosa. Milhões de pessoas nas cidades fazendo comício em prol das diretas. Foi uma maravilha. E veja bem, nós estávamos vivendo a ditadura, mas a ditadura não conseguiu segurar isso aí. Sim. O povão foi para a rua lutar pelas diretas. E aí o Congresso Nacional votou a emenda das diretas, a emenda Dante de Oliveira. Infelizmente, nós perdemos 22 votos no Congresso, 22 votos. Mas nós perdemos, foi aquela tristeza no dia, mas no dia seguinte nós fomos para a luta de novo. Vamos continuar, vamos embora. Sim. Até que a coisa mudou. A coisa mudou. Aí veio a eleição no Congresso. Não foi eleição direta para presidente, foi eleição congressual. Eleição indireta, né? Do Tancredo no Congresso. O Tancredo foi candidato a presidente junto com o Maluf, contra Sim. o Maluf. O Tancredo ganhou. O Maluf representava ainda os interesses da ditadura. E o Tancredo a liberdade, a democracia. E aí eu votei, tive a honra de votar lá no colégio eleitoral. E o Tancredo ganhou, por ampla maioria. Foi uma festa no Brasil, foi uma maravilha, porque aí já mostrava que a democracia ia chegar. Sim. Não é isso? Pô, coisa fabulosa, foi um negócio emocionante. Então, eu vivi esses momentos, você imagina que coisa fantástica.
Coisa maravilhosa, uma beleza. É a história do Brasil. E depois o senhor vive o momento da Assembleia Constituinte, logo em seguida. Pois né? mas aí veio a morte do Tancredo, Veio a morte antes, que foi uma tragédia nacional, foi uma coisa triste, porque ele ia tomar posse, no dia seguinte ia tomar posse. Um dia antes ele teve que ser operado. Eu como tinha muita ligação com ele, eu participei disso aí. Fui lá para o hospital, a família dele me chamou para ir lá. O cirurgião que operou o Tancredo era meu amigo, era o Dr. Renault. Não, você entra aqui, você é amigo da família, você vai participar. Eu entrei. E falava que tinha 200 pessoas, que tinha não sei quantas pessoas. Não, lá dentro da sala só tinha 3 pessoas, fora da equipe cirúrgica, né? E, infelizmente, houve fatalidade, coitado, morreu. Posso lhe fazer uma pergunta, então, Sim. que muita gente tem curiosidade para saber? Aquela foto famosa que foi tirada, que o Tancredo estava sentado, né, que tem as teorias da conspiração que naquela foto ela já estaria morto no sofá. Naquela foto, é porque ele teve uma complicação pós-operatória que foi o que, infelizmente, liquidou com ele. Foi uma fatalidade. Não precisava ter acontecido, mas aconteceu. Ele teve uma distensão abdominal enorme. O intestino dele parou de funcionar. Entendeu? Isso acontece em cirurgias abdominais, mas elas são reparadas rapidamente. E a dele não, porque ele teve um problema que agravou a situação. Aquela foto foi tirada para dar uma satisfação ao Brasil que ele estava vivo. E que ele ia sobreviver. Mas podia-se notar naquela foto que ele não estava com naturalidade, entendeu? Ele já estava com um problema no abdômen. Então, aquilo foi, infelizmente, mostrou aquilo, mas que era a realidade. Enfim, aí, coitado, ele foi uma fatalidade que não é brincadeira, né? Você já pensou? Sim. No dia da posse, meu Deus do céu. O Brasil inteiro estava esperando a posse que ele melhorasse. É um homem de uma experiência enorme, um estadista. Então, isso que eu digo, é uma política lá em cima. Lá em cima. Sim. Ele fez antes da posse, ele fez uma entrevista coletiva no Congresso, foi um show. A imprensa inteira do Brasil questionando o Tancredo sobre isso, sobre aquilo. Ele deu um show de conhecimento, de equilíbrio, de racionalidade, de objetividade, do que ia fazer, o que não sabia. Montou um belo ministério. Infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? Mas então, aí depois veio, aí como se disse, na outra eleição, já para deputado, aí nós fomos constituintes, não é? Fomos eleitos, havia um decreto presidencial, o Tancredo já tinha lançado a ideia da Constituição, depois, para mudar o regime do Brasil, para mudar as coisas do Brasil, de uma maneira geral. E aí foi, o Sarney assinou lá o decreto, mandou para o Congresso, virou o Congresso Constituinte. E eu fui constituinte. E foi uma fase também interessante do Brasil, muito rica do Brasil, do ponto de vista político, do ponto de vista de civilidade do país. Compreende? Porque todos os temas foram abordados na Constituição. Todos. E então tinha lá negócio de transporte, educação, segurança, enfim, economia, saúde, meio ambiente, previdência, tudo. Completa. E foi uma belíssima, um foro maravilhoso de discussão dos problemas do país. Ali isso já entra na Comissão de Saúde? Aí eu fui, cada tema tinha um relator. Quem escolhia o relator era o líder do partido na Constituição. Eu era do PMDB na época. O líder do PMDB era o Mário Covas, senador Mário Covas. E cabia a ele escolher os relatores dos temas que cabiam ao PMDB, entendeu?
Aí a saúde coube ao PMDB. Saúde, meio ambiente e previdência. Olha só. E mais algum. Então tinha uma subcomissão com esses 3 temas. E o Mário Covas me escolheu para ser o relator. Foi uma coisa muito importante na minha vida política, entendeu? Sem dúvida nenhuma. No meio daquele povo todo lá, eu ser escolhido para isso, foi muito marcante. Né? Aproveitar, antes da gente mudar até de tema, mas falando ainda de Constituição, não está na hora da gente fazer uma nova Constituição? Não. Eu acho que pode fazer uma revisão da atual. Eu não precisa fazer uma nova Constituição. Acho que uma revisão em alguns temas específicos precisa passar por alguma alteração, entende? Mas fazer uma nova Constituição, eu não vejo razão para isso, não. O Brasil, sob o ponto de vista institucional, graças à nossa Constituição, ele é muito firme. Você vai ver que nós tivemos, depois da Constituição, a queda do Collor, que foi deposto. Não aconteceu, não houve nenhum tiro no Brasil. Por quê? As instituições se mantiveram muito firmes. A Dilma também deram caiu. segurança para o Brasil. A Dilma do PT, papapá, como é que faz e tal, saiu e foi bem controlado. Tivemos todas as eleições que você possa imaginar, ganhou a direita, ganhou a esquerda, ganhou isso, e o Brasil suportou tudo isso muito bem. Então, eu acho que, sob esse aspecto, nós estamos muito bem garantidos, entendeu? Sim. Mas, em alguns pontos, eu acho que alguma coisa precisa mudar. Toda hora nós estamos falando, precisa fazer a reforma da Previdência, porque a Previdência precisa mudar. Precisa fazer a reforma da segurança, porque a segurança precisa mudar, entendeu? Então, tem pontos que precisam ser revistos. Eu concordo. Eu acho que seria que não seja uma nova Constituição, mas vai ser uma revisão muito profunda. Mesmo porque os temas de 40 anos atrás são diferentes. Mas aí que eu digo para você, o momento que nós estamos vivendo no Brasil, ele não é... Ele exclui grandes temas. O Brasil hoje não está querendo discutir grandes temas. Então, será que não é a hora de fazer nem essa revisão? Porque se você fizer uma revisão sem esses grandes temas ou sem grandes discussões de pessoas apaixonadas pelo Brasil e não por uma ideologia, você vai ter uma revisão pífia. Nós estamos hoje carentes de personalidades políticas que têm essa mentalidade de enxergar o Brasil. Hoje não, é a esquerda, é a direita. A discussão ficou muito miúda, muito pequena. Sim. Para atender que interesse? Né? Atender interesse grupal. Parece que a direita tem alguns temas que são só da direita, alguns são só da esquerda. Exatamente. O centro vai conforme a maré para um lado ou para o outro. Nós não temos um estadista para falar assim, gente, vamos ver como é que é aqui. Antes nós tínhamos o Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte. Pensa bem, é uma coisa fantástica. Tinha o Afonso Arinos, que era presidente do Senado. São pessoas que estão muito acima da média geral, ou do bem e do mal, entendeu? Que pensavam no Brasil. E hoje o medo é a gente fazer uma revisão na Constituição e o STF falar, não concordo. E aí você entrou você entrou numa sala... Hoje eu tenho uma Assembleia, uma Câmara dos Senadores, dos deputados, onde você cria uma lei. E o partido que não gosta vai para a STF e fala assim, olha, eu não gostei da lei, eu quero revisar, eu quero bloquear, eu quero que... Ou seja, nós elegemos políticos que têm o nosso voto, ou seja, têm o nosso mandato para poderem criar leis pelo que nós acreditamos, e aí tanto faz se é o pessoal da esquerda ou da direita, cada um tem uma ideologia ou tem um pensamento. E quando se cria a lei, se aprova a lei, não se sabe mais se a lei vai entrar em vigor ou não, porque o STF pode cassar a lei. Porque a impressão que eu tenho é que nos 3 poderes o brasileiro não acredita mais, não acredita mais em nenhum dos 3 poderes. Não, tanto o legislativo, quanto o judiciário, quanto o executivo. A impressão que todo mundo tem é que quando se cria alguma coisa... em qualquer um deles, ela fica
a população não tem mais a crença de que aquilo vai poder melhorar a própria vida dele, sendo que os três estão para lá para isso. Isso é um perigo, né? Porque aí começa a poder ter o risco de algum movimento. As revoluções começaram por isso. Para mudar isso de uma outra maneira, entende? Sim. A eleição sempre é um alento de que talvez alguma mudança possa ocorrer. Mas eu penso que, neste momento, quais são os líderes que nós temos para fazer essas mudanças? Nós não temos. Infelizmente, nós não temos. E esse é o grande medo de um Você líder hoje, do nada subir então, aparecer. Aparece o Salvador da Pátria. O Salvador da Pátria. Porque antes você tinha vários, como o senhor mesmo falou, grandes líderes nós tínhamos. Quando você tinha grandes líderes, você tinha um debate de ideias entre eles. Hoje, como você não tem nenhum, está todo mundo na média baixa, infelizmente. Se aparecer um grande Salvador da Pátria, é capaz dele conseguir conquistar mentes e corações. Pois é. E pode ser para o mal, e pode ser para o bem. Eu penso que o Brasil é muito forte, né? O Brasil é um país, né, que tem uma estrutura física fantástica. Mas, nesse momento, nós estamos... Acho que talvez seja um problema até um pouco universal, mas nós não temos, assim... quem é que nós vamos votar, por exemplo? A eleição está chegando aí, a eleição presidencial, vai ter daqui a pouco. Nós vamos votar em quem? Quem é que... não, aí, porque ou é ele ou é o outro. Não, por aí não vai, entende? Por aí não vai. Eu penso que ainda talvez houvesse um tempo para aparecer alguma coisa nova, mas eu não vejo quem é que poderia aparecer, compreendeu? Com grande credibilidade, com grande força, com autoridade moral e tudo mais. Mesmo porque, doutor Mosconi, se tivesse que aparecer alguém com integridade, com moral, ele já deveria ter aparecido. Já deveria. Não de última hora, não. Nos 45 do segundo tempo, já que a gente está falando de... O que se falava, o que se pensa algumas vezes é que, antes a política era elitizada. E hoje ela abriu mais. Não, alguma coisa tem um fundo aí, que talvez seja correto. Era uma elite, mas que elite que era essa? Elite intelectual. Sim. E tudo mais. Então, isso não é mal. Isso não é mal. Agora, precisa também mesclar essa elite com a população, entendeu? Agora, não pode não ter elite e só ter nível baixo. Aí fica ruim. Entende? E eu acho que tem que voltar o que a gente escuta muito, ainda hoje, dos jovens. Eu não quero me meter na política, eu não quero ir para a política. Ou, às vezes, das pessoas que a gente conhece, que são pessoas mais velhas, são pessoas experientes, líderes nas suas áreas, e fala assim, não, eu não quero ir para a política é muito suja. Só que aquela famosa frase, se os bons não forem para a política, só os maus vão ficar lá. Mas o atrativo para a pessoa aí, qual é? Entendeu? Então, quem pensa, eu quero fazer coisa para o país e tal, acaba não tendo oportunidade, entende? Vai para a política hoje, quem quer fazer, quem quer se promover pessoalmente, quer fazer negócios da política, ficar mais fácil. Mas se todos tiverem esse pensamento, você não vai ter grandes políticos ali. Eu falo muito que eu acho que dentro das universidades deveriam se formar grandes líderes políticos, para irem para a política, para pensar o país como um todo. E o que você nota hoje dentro das universidades é que você forma grandes líderes não políticos, ideológicos. É isso, ideológico. Mas eu estou vendo aqui nesse começo de período pré-eleitoral, algumas pessoas que estão se dispondo a disputar uma eleição com esta boa intenção de fazer, hoje não é possível. Vamos fazer crítica do que está acontecendo. O indivíduo quer ser deputado, mas não concorda com esse negócio de emenda, que é uma loucura, que desvirtuou a prática parlamentar no Brasil. Então, tem pessoas que manifestam essa posição, entende? O que é interessante, o que é muito bom. Porque não dá para continuar assim. Não é possível continuar assim. Sim. Entende? Quer dizer,
O parlamentar ele vai lá para fazer o quê? Para defender emendas. Mas e as leis que tem que fazer? E a discussão do Brasil, onde que está isso? Não existe. Então, eu vejo com bons olhos algum sentido de uma possibilidade de mudança em algumas pessoas que estão se manifestando. Vamos ver se isso vai progredir, não é? O senhor vai citar nomes? Posso. Não pode. Mas olha, eu estava... Então, vamos entender como é, por exemplo, na Constituição. Então, eu fui relator da saúde. Tá bom. O que nós vamos fazer na saúde? O que nós vamos fazer? Aí nós, naturalmente, tínhamos os antecedentes, não é? Os antecedentes políticos, sanitários e tudo mais para chegar aonde nós chegamos. E tinham pessoas que tinham lutado por essas questões aí. E nós conseguimos canalizar tudo isso lá para a Constituição. Foi um momento maravilhoso da atividade política, porque foi uma discussão de alto nível, entendeu? E aí não tinha nem partido, era o Brasil. E foi uma luta para lá, para cá, e para aprovar o texto final da saúde, que foi o SUS, aí tinha um pessoal que dizia assim, não, esse negócio tá muito estatizante. Outros falaram, não, é muito socializante. E para ali, para lá. E foi difícil chegarmos a um consenso, mas chegamos a um consenso. Porque o pessoal mais conservador, lá tinha um centrão também na Constituição. Centrão. O centrão não deixava passar o negócio. Aí, quando nós conseguimos introduzir um texto, um capítulo lá, dizendo que a iniciativa privada poderia participar do sistema de saúde como uma ação complementar, e aí conseguimos a adesão do centrão, os conservadores. E aí o pessoal falou, moço, como esse negócio é muito avançado, esse negócio não vai dar certo. Eu falei, gente, mas o Brasil não tem sistema de saúde. O povo brasileiro, esse país desse tamanho, com tanta gente, não existe um sistema de saúde para poder acolher a população brasileira mais necessitada. Não tem lei, não tem resguardo, não tem porta de entrada nenhuma. Como é que vamos fazer isso? Vamos oferecer um sistema de saúde para o povo brasileiro, para todo mundo, sem discriminação nenhuma, sem regionalização para lá e para cá. Não, é tudo o Brasil. E isso foi convencendo a população, entendeu? De que o Brasil precisava do sistema de saúde. Mas então votamos lá, foi aprovado quase por consenso, por unanimidade. Mas muitos até votaram, acharam, bom, vamos votar, é um bonito, coisa aqui, mas não vai dar certo. Sabe? E aí nós fizemos dar certo. Aí depois continuamos, depois veio o negócio do INAMPS, que nós conseguimos derrotar, acabar com o INAMPS. O INAMPS era o primo rico, né, do SUS, não ia deixar o SUS sobreviver. Eu fui presidente do INAMPS e você vê que o destino me reservou isso. Foi bom demais. E eu falei com o presidente Itamar, falei, não, eu concordo, você assume aí, se você me convencer, nós vamos extinguir. Pô, extinguimos o INAMPS. Então, eu estou dizendo isso porque eram discussões de interesse total do Brasil, entendeu? E sim, na Constituição, então aí não tinha, aí já tinha o PT, aí já tinha então tinha o MDB, o PFL, o PDS, e todo mundo votou a favor do SUS, entendeu? Uhum. Então foi uma coisa de interesse do país mesmo. Tem alguém que votou contra o SUS? Tem uma meia dúzia. Tem uma meia dúzia. E depois o PT não assinou a Constituição. Hoje fala que não, nós assinamos. Nós não assinou nada. Eles não quiseram assinar. Entendeu? Sim. E, o que foi um erro, né?
A Constituição mostra que foi muito positiva, mas enfim. Mas foi um momento, estou dizendo, e aí teve também o meio ambiente. Eu fui relator do meio ambiente. Muito bacana. O meio ambiente não tinha, vamos dizer assim, a demanda popular que tem hoje. Uhum. O meio ambiente era uma coisa mais assim, negócio de ambientalista, o povão ecologia. não se interessava muito pelas questões do meio ambiente, entendeu? Ninguém sabia direito, entendia como é que era. 92 vem depois, né? Então, aquele período. Eu também fui relator da Previdência. A Previdência não tinha apelo popular nenhum na ocasião. Mas o meio ambiente, então nós conseguimos fazer um texto que está prevalecendo até hoje, muito bom. Conseguimos introduzir questões totalmente inovadoras em relação ao meio ambiente. E aí como é que eu fiz? Tinha um ambientalista de São Paulo chamado Fábio Feldman, deputado. Sim, conheço pessoalmente. Ótimo deputado. Ótimo deputado. Excelente deputado. E ele fazia parte da comissão com a gente. Ele era um ambientalista, eu me dava muito bem com ele, ele tinha boas posições. Eu combinei com ele, você me dá uma mão aqui nesse negócio do meio ambiente, nós vamos tocando juntos aqui. E foi assim que foi feito. Fizemos reuniões em vários locais do Brasil, no Pantanal. Sim. Fizemos reuniões na usina de Angra. Ficamos horrorizados, tinha coisa amarrada com barbante lá na usina de Angra. Foi, meu Deus do céu. Então houve uma mobilização dos ambientalistas. E acabou que nós fizemos um texto realmente que foi aprovado muito bem. E a Previdência, aí tinha um deputado de Santa Catarina, que depois virou governador de Santa Catarina, Luiz Henrique. Ele tinha muito interesse nesse negócio da Previdência, e nós fizemos. Faltou tempo, entendeu? Não dá para fazer as 3 coisas de uma vez. Aí a Previdência ficou mais. Vamos resolver mais para frente. Foi isso que foi feito. Mas então foi assim uma fase muito rica, do seu ponto de vista político do Brasil, a Constituição. Foi uma coisa maravilhosa, viu? E eu vivi tudo isso, acho que foi a coisa mais importante da minha vida política, foi sem dúvida nenhuma, entendeu? E depois vem toda essa questão do SUS aí, que o senhor participa de tudo, né? Aí, no SUS, faltou o financiamento do SUS, porque os economistas da Constituição, eles não deixaram a gente aprovar o financiamento do SUS. Isso aí o Zé Serra, que era um ótimo deputado, muito competente, e ele não acreditava no SUS. Eles falavam assim, nós não vamos deixar esse negócio de financiamento para frente, porque não sabemos o que vai acontecer e tudo mais e tal. E nós não tínhamos força para brigar pelo financiamento. Nós brigamos pelo mais importante, que era o SUS. O corpo do SUS, entendeu? Isso nós ganhamos. Então, brigamos nisso. E deixamos o financiamento para outra hora. E depois eu tive também a oportunidade de apresentar uma emenda à Constituição lá para frente. Aí o Zé Serra até era o ministro, não era o Adib Jatene, depois que veio o Zé Serra, ministro da Saúde. E lhe faltava financiamento. Você lembra que teve aquele imposto do cheque? Sim. Lembra? Porque a saúde não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para a saúde, você pensa bem. Aí o Jatene, coitado, ótimo ministro, ótima pessoa, um médico fabuloso. Aí bota o negócio do cheque aí. E deu o dinheiro, rendeu para a saúde. Mas deu um desgaste para ele, assim, a coisa inacreditável. Tanto assim que ele teve que, logo de seguida, sair do Ministério. E aí eu apresentei uma emenda à Constituição propondo o financiamento do SUS. Eu apresentei uma proposta, o deputado Eduardo Jorge, que na época era do PT de São Paulo, ótimo deputado.
foi meu secretário de Meio Ambiente quando eu fui diretor da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo. Amigo meu, gosto muito, ele já estava no PV. Né? Esse é uma pessoa com quem eu tinha uma relação muito forte, muito grande. Ele era do PT, por isso que eu estou dizendo a você. Sim. Era do PT, foi para o PV, e quando o Serra ganhou a Prefeitura de São Paulo... Ele foi secretário do Serra. Ele foi secretário. Existe um acordo do PSDB, o Serra com o PV. Ele saiu do PT, né? Ele saiu do PT, foi para o PV. Foi. Foi então, ele com o Pena e o Eduardo estavam ali, aí existia aquela disputa, quem é que ia ser o secretário de Meio Ambiente? O PV falou, não, peraí, eu tenho o nome perfeito. Na hora que falou Eduardo, o Serra falou, ótimo, vai ser o Eduardo e pronto. É muito bom. Foi ótimo deputado, ótimo. E ótimo secretário. E aí então, ele apresentou uma outra proposta e um deputado do Rio Grande do Sul, o Darciso Perondi, trabalhou muito na saúde também, apresentou outra. Então houve uma fusão lá das três, e a minha emenda acabou sendo aprovada. Quer dizer, a emenda levou o meu nome por razões regimentais, porque eu fui o primeiro a apresentar. E aí essa emenda foi aprovada no Congresso, mas não foi regulamentada. Passou o governo do Lula inteirinho, os 2 governos do Lula, sem regulamentar a emenda. Então aí o SUS ficou pobre. Sim. Cadê o dinheiro? Cadê o recurso? Sim. Não tinha. Porque não havia regulamentação da emenda. Aí no governo da Dilma, aí houve uma pressão popular muito grande em relação à saúde. Ela acabou regulamentando, mas ela mudou um item que prejudicou muito o recurso, no que diz respeito à contribuição da União, sabe? Ela 10% da União, 12% dos estados e 15% dos municípios. Ela tirou os 10% da União, o que é uma coisa absolutamente injusta. Sem dúvida. Né? Eu deixo o município e estado e eu tiro a União e botou lá a variação do PIB, variação do Produto Interno Bruto, variação anual. O Brasil cresce 1%, cresce 2%, então a contribuição é muito pequena. Sim, entendeu? Mas então foi isso aí. E aí está aí o SUS. Você fala da modificação, do negócio de Constituição, mudar. O SUS não precisa mudar. O SUS precisa de ajustes pequenos, porque a saúde, o setor saúde como um todo, ele passa por transformação, compreende? Por exemplo, lá no tempo do SUS, ninguém falava de doença rara. Não existia doença rara. Sim. Hoje existe, bastante. E como é que nós fazemos isso com o SUS? Então, são coisas que nós temos que entender que precisa estar sempre sendo reavaliado. Tem a negócio da judicialização de procedimentos de saúde. Procedimentos, remédios. Isso. Então, eles são judicializados. Sim. Isso também, no meu modo de entender, merece uma definição. Como é que é isso? Como é que nós vamos fazer com isso? Entendeu? Hoje não existe. Existe, assim, mais ou menos. Não existe. O juiz acha que pode dar e dá. O outro acha que pode e não dá. Então, e o juiz que dá, acha que está fazendo isso porque a Constituição manda fazer, não é bem assim. E quem é que paga a conta? O município que paga a conta. Jamais poderia ser o município, entendeu? Então, esses reajustes aí caberiam serem feitos, entendeu? O senhor também teve no âmbito municipal, né? O senhor enfrentou a pandemia aí como secretário, né? Como é que o senhor entende esse momento que o Brasil viveu isso? O Brasil teve capacidade de enfrentamento? Hoje, como seria se tivesse uma nova? Olha, a pandemia consagrou o SUS, entendeu? Se alguém tinha alguma dúvida em relação ao SUS, deixou de ter. Sem dúvida. Porque o SUS é que socorreu o Brasil. Fantástico. Começando pela campanha de vacinação. A campanha de vacinação... o Bolsonaro não gosta de vacina, não sei o quê, mas a campanha de vacinação foi um negócio gigantesco. E ninguém impediu de fazer campanha de vacinação. Sim. Então foi feita uma campanha muito positiva, muito boa,
que surtiu efeito, sem dúvida alguma. E se não fosse a capilaridade que o SUS tem, não teria condição de fazer essa campanha de vacinação. Entendeu? As vacinações já tinham provado para o mundo inteiro a eficiência e a dimensão do SUS no Brasil. Nós acabamos com algumas doenças através da vacinação, porque já com a existência do SUS. Então a pandemia mostrou isso, mostrou o Brasil foi vigoroso nesse negócio da pandemia, apesar de problema político, parará, mas o SUS prevaleceu. E durante a pandemia nunca houve uma proibição de vacina. Não. O que se queria era que as pessoas tivessem a liberdade de poderem ou não se vacinar, mas ela tinha que estar disponível. E ela estava disponível em todos os lugares. Não houve, quer dizer, importante. Começou uma discussão, vou, quero, não posso, como é que eu vou fazer? Não. Mas a campanha prevaleceu absolutamente. Quem queria, tinha disponível. Tá lá. O Brasil, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro país no mundo a ter as vacinas disponíveis para ser Foi dos primeiros países do mundo. Exatamente. Foi dos primeiros países do mundo a ter vacina. Foi um dos e maiores acabou desafios do senhor, fazendo vacina aqui, hein? Foi um dos maiores desafios esse momento? Como é que é? Foi um dos maiores desafios esse momento? Foi, né? Foi porque quando começou a pandemia, quem é que sabia o que era aquilo? Ninguém sabia. Como é que vai ser a abordagem da saúde em relação ao paciente? Ninguém sabia como é que era. O que ia acontecer, o que não ia acontecer. Então, aí que eu digo para você, se não tivéssemos um sistema de saúde espalhado aí, implantado no país inteiro, ia ser um desastre, ia ser uma loucura. Então eu vejo aqui em Poços de Caldas, por exemplo, nós conseguimos aqui abrir 100 leitos de UTI Covid. Aqui nós não deixamos de atender um paciente sequer, tanto da cidade quanto de fora da cidade. Veio de todo lugar aqui, atendemos todo mundo. Oscoene, a gente está chegando na reta final aqui da entrevista. Eu quero lhe fazer uma pergunta um pouco ambiciosa. Como é que o senhor vê a saúde nos próximos anos? O sistema de saúde brasileiro, o SUS, como é que o senhor vê isso nos próximos anos? Eu vejo com otimismo a questão da saúde, porque a saúde, de uma maneira geral, ela avança muito no que diz respeito à ciência, compreende? O pessoal estuda muito. Então eu vejo assim, por exemplo, você vê as doenças que não tinham cura até um tempo atrás, hoje tem. A abordagem da doença hoje mudou completamente. O avanço da medicina é um negócio inacreditável. Você opera um paciente que está lá, não sei aonde, você opera ele daqui com a televisão e com o robô. Imagine que coisa fantástica. Agora, é preciso que a gente entenda e pense na coletividade. Como é que é isso? Então, eu acho que nós vamos caminhar numa boa direção. Eu acho que hoje existe uma demanda forte, quer dizer, hoje não pode ter, hoje o pré-natal, por exemplo, é uma realidade. Sim. Mortalidade infantil foi lá para baixo, a mortalidade materna foi lá para baixo. Então eu vejo assim com coisa positiva. Por outro lado, eu penso que a saúde ela não caminha sozinha, entendeu? Por exemplo, tem aspectos da saúde, por exemplo, nutrição. Fundamental hoje, fundamental. Há um tempo atrás, não, isso não tinha. Era um problema individual. Hoje não, hoje é um problema coletivo. Compreende? Aspectos da nutrição. Veja você que nós tínhamos no Brasil uma desnutrição infantil muito forte, muito grande. Hoje nós não temos mais. Por quê? Por causa da merenda escolar. Então são coisas desse tipo que vão fazendo a coisa caminhar positivamente. Então eu vejo o setor saúde, com esse avanço da ciência, eu vejo como coisa positiva. Agora nós vamos falar da política municipal, acabou que não falamos lá. Não, mas eu estou lhe falando isso também, porque eu acho que a gente tem um programa com uma pessoa como você, Mosconi, não pode ser um programa só.
Então, eu já quero deixar encaixado. Pode a gente ter o segundo eu programa. Eu topo. Mesmo porque eu sei que a gente vai ter um monte de perguntas no chat que vão ser feitas. E a gente quer colocar isso. Né? Eu acho que o programa, o Xadrez 4D, ele é um programa exatamente para a gente começar a ter aquela velha e boa discussão política, aquele entendimento de várias ideias onde você chega num consenso. Né? Ou pelo menos tenta chegar muito perto de um consenso. Mas discutir as ideias. Eu acho que o que falta é isso. Discutir, por exemplo, as ideias de como é que vai ser a saúde no município, porque tudo começa com o município, depois ele vai expandido para áreas maiores. Né? Então, essa questão da saúde do município, que foi isso que eu vivi aqui no negócio da pandemia, o município, então, ele precisa estar em condições, do seu ponto de vista de estrutura, para atender as necessidades da população, entendeu? Eu acho que isso também vai não crescendo. Você não faz isso do dia para a noite. Você vê aqui na cidade de Poços de Caldas, nós temos aqui mais de 40 unidades de saúde para atender a população. Quase que não tem 100% de cobertura, mas está chegando lá. Sim. Então, isso é que é fundamental, compreende? Esse conceito de que a saúde está nesses locais e tudo mais, essa é uma mudança gigantesca. É a mudança, os agentes de saúde, a população sendo atendida, né, na sua casa, inclusive, entende? É uma mudança fantástica, não é? Essa é uma das coisas que eu quero lhe convocar para o senhor estar aqui com a gente conversando sobre a política municipal. Eu acho que essa é uma boa discussão para a gente ter. Passando agora a campanha federal, que a gente vai ter, de deputados, senadores, e depois vem para presidente e governador, começa a boa discussão sobre o município, sobre os municípios. Então, eu queria lhe fazer esse convite para já estar aqui com a gente para a gente discutir isso. Aceito com muito prazer. Vai ser um prazer. Muito bom, né? Muita história do Brasil, muita história da saúde. É verdade. Eu acho que é verdade. tem que ter um outro programa mesmo. E a gente tem que aproveitar os grandes ícones como Moscone para ter a boa discussão política e técnica. Eu acho que as duas coisas têm que andar sempre juntas. Então, eu como eu estou meio fora da política, mas eu... O coração tá junto. Você é um dos grandes ícones da política ainda, Moscone. E estar fora da política... Agradeço. Estar fora da política como candidato, sim, mas como a pessoa que viveu e tem experiência... Como cidadão. Exatamente, sem como cidadão dúvida principalmente. Sem dúvida nenhuma. E é um prazer para mim estar aqui com vocês, satisfação. Ótimo. A Marlene fez um cafezinho muito gostoso, achei bom, vou tomar outro agora. Vamos tomar outro cafezinho. É isso. Tá bom? Isso aí. Um abraço Ótimo. aí pro pessoal que está vendo a gente aí, ouvindo. Um abraço para todos aí. Satisfação. Obrigado, Moscone. Obrigado. Obrigado vocês que acompanharam até agora. A gente já deixou o convite, já vai ter o próximo podcast que a gente vai falar com o Moscone também. E nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe em todas as nossas páginas. E até a próxima. Obrigado. Valeu. Um abraço.